motivo que sempre será a razão de nós estarmos agradecidos para com Deus. E o motivo é aquilo que Ele fez para nos dar vida eterna. Nós ficamos felizes por um ano feito aqui, mas Deus nos prometeu uma infinidade de anos, incontável, incomensurável, ininterrupta, que não acaba e não para. Vida para sempre. As pessoas perderam esse conceito. Na verdade, muitos nem jamais ouviram falar dele. Não é verdade? Que ouve-se muito da tal da vida após a morte. Mas há uma discussão, por assim dizer, né? Um pouco escondida entre as pessoas de diferentes filosofias. Por quê? Porque na prática ninguém esteve lá e voltou. Então, ninguém afirma categoricamente, né, que lá ocorre isso, ocorre aquilo, etc, etc. Se nós analisarmos de maneira racional, não falamos nada. Mas a Bíblia, que tem histórias as quais são sim provadas pela arqueologia, não é o tema hoje, mas por exemplo, a Arca de Noé, que foi encontrada na Turquia, próximo da divisa com o Irã, mesmo a travessia do Mar Vermelho, que ocorreu na praia de Nureiba, no Egito, no Golfo de Aqaba, que é justamente o estreito que divide o Egito com a Arábia Saudita, e por coincidência é o trecho de mar mais raso que existe. Todo o restante do mar, aquele oceano ali, chega a ter mais de 1000 metros de profundidade, mas justamente naquele ponto o mar chega a ter só 300 metros de profundidade máxima, e a rampa de inclinação ela é pouco acentuada, ou seja, se ficasse seco ele permitiria uma boa caminhada e o tráfego até daqueles carros e de animais que deveriam passar por ali. Tudo meticulosamente planejado e pode ser comprovado. E outra descoberta, que essa sim é mais controvertida, mas ela é igualmente impressionante, é o sangue que foi encontrado aos pés do verdadeiro lugar do Monte do Calvário, chamado Gólgota, ou Monte da Caveira. O monte chama-se Monte da Caveira justamente porque, quando você olha a uma distância de 30 metros aproximadamente, ele se assemelha a uma caveira. Ele tem o buraco dos olhos, o equivalente do nariz e o buraco da boca. E a história demonstra que ali Jesus teria sido crucificado junto com os ladrões. A história conta que quando ele morre, ocorreu por ele terremoto, e obviamente por ter ele sido crucificado, e o soldado ter enfiado uma lança no seu coração, escorreu sangue e água em abundância, de tal maneira que aquele sangue escorreu até para dentro da fenda feita na rocha, onde estava a cruz encravada. Sendo assim, é historicamente comprovável de que haviam amostras de sangue naquele interior de rocha que estava ali. Não podemos nos esquecer que Jerusalém está situada num local de clima quase desértico, tem uma abundância muito grande de rochas, sendo que então não é difícil entender que a cruz teria sido encravada num local onde havia rocha. E tinha que ser assim, meus irmãos, porque no lugar onde tem mais pedras e areia, se você vai encravar uma cruz para sustentar um corpo humano, ela tem que ser encravada numa pedra. Você não pode encravar na areia, porque a areia não dá sustentação para a cruz. E um arqueólogo, na década de 70, iniciou várias pesquisas, e ele encontrou ali uma amostra de sangue. Essa amostra ele levou para o laboratório em Israel, em Jerusalém, e eles fizeram um processo que chama-se de hidratação. Teoricamente, aquele sangue era morto, até porque sangue seco é sangue morto aos olhos da medicina. Só que quando fizeram a hidratação do sangue, os cientistas, os pesquisadores ficaram extremamente intrigados com o que viram, porque havia cerca de 70 mil partículas vivas ali. Há um vídeo disponível no YouTube com a análise microscópica desse sangue após hidratado. E detalhe, fizeram um teste de DNA naquele sangue e disseram: este ser humano jamais poderia ter existido. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos 46 cromossomos. Lembrando a aula de biologia, não é verdade?
46 cromossomos. 23 do pai, 23 da mãe e o gameta que define o sexo. X ou Y. X mulher, Y homem. Naquele sangue, meus queridos, foi encontrado o seguinte: 23 cromossomos da mãe e o gameta Y, que define que aquele ser era do sexo masculino. Mas não haviam outros 23 cromossomos. Por isso, os israelenses estavam intrigados, porque aquele ser humano jamais poderia ter existido. E quando eles perguntaram para o arqueólogo de quem é este sangue, com a voz embargada ele disse: do vosso Messias. O Filho de Deus foi enviado do céu até aqui e morreu por toda a humanidade, pelos que creem e pelos que não creem nele. Ao fazer isso, ele deu a vida a todos. E aqueles que crerem nisso vão experimentar na sua vida um poder capaz de transformar a natureza. Esse é um segredo que poucas pessoas no mundo conhecem, meus queridos. Porque, embora fale-se muito de Bíblia e de religião, a maioria dos ensinamentos existentes sobre religião, eles trazem um princípio implícito. O que é princípio implícito? O princípio implícito, meus queridos, eu ensino uma coisa, só que por trás do que eu estou ensinando há um princípio. E esse princípio é o verdadeiro ensino. Porque ele é o que vai mudar o meu pensamento ou vai me dirigir de alguma maneira. O princípio envolvido, em geral na religião, é aquele que é expressado no ditado popular: faça a tua parte que eu... Quem se lembra? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Já ouvi muitas vezes. Ou seja, olha, Deus, Ele faz alguma coisa por quem trabalha. Deus faz alguma coisa por quem se esforça e é perseverante e é mais do que os outros. Porque se você ficar dormindo, Deus não vai te dar nada. Claro, isso é usado para nos motivar a trabalhar, inclusive para nos tirar daquela zona de conforto da preguiça. Só que este princípio de eu faço e então Deus faz alguma coisa por mim, ele carrega implicitamente um ensino. E esse ensino, irmãos, é o que nos leva muitas vezes à depressão e ao suicídio. Por quê? Ora, quantas vezes numa sociedade competitiva, uma pessoa, depois de fazer tudo o que ela pode, ela vê que ela não atingiu o seu objetivo, ela entra num processo de frustração, e esse processo se torna algo dominante na sua mente, até que ela resolve acabar com o problema. Como? Tira a vida. Isso explica o alto índice de suicídios que existe, por exemplo, no Japão, onde as pessoas são muito cobradas pela performance, ou seja, pelo que elas precisam apresentar de resultado. E cada vez mais, meus queridos, nós estamos vendo pessoas com depressão. Eu li a revista Veja semana passada, e lá dizia que o percentual de pessoas com depressão no Brasil é algo que pelo menos eu jamais havia imaginado. Mais da metade da população sofre de depressão. E qual é a cura para isso, meus queridos? Os cientistas ali reconhecem que eles não têm a cura. O método usado para o tratamento é simplesmente tentativa e erro. E o que eles fazem? Os medicamentos disponíveis, segundo informa o artigo, eles trabalham no teu cérebro para tentar inibir os efeitos da depressão. Simplesmente eles trabalham com jogar hormônios dentro de você para que você reaja, como se você fosse uma máquina, um computador. Quer dizer, aperta esse botão que dá certo. Mas fica claro ao ler a reportagem de que o lugar onde esses remédios agem é um lugar que responde a, por exemplo, uma sensação de alegria, de bem-estar, de paz interior, de tranquilidade. Coisas que o verdadeiro Evangelho promete. Coisas que alguém que tem fé verdadeira, esperança, tem.
esperança, em geral, está bem. Né? Ele está melhor, está no estado de espírito melhor. Irmãos, sabe, os cientistas estão cavando, e quem sabe eles estão se aproximando um pouco daquilo que a Bíblia já deixou claro há milhares de anos. E é justamente sobre isso que nós viemos falar. Gálatas capítulo 4. Aqui há um contraste. Trazendo para o dia de hoje seria o contraste entre resolver o problema do homem pelo esforço do homem e confiar que Deus pode resolver o teu problema. Descansar em Jesus, descansar nele. Nós vamos ler, em seguida nós passamos a explicar, porque o capítulo ele é relativamente profundo, então vamos tentar trazer para a linguagem de hoje. Gálatas 4, a partir do verso 21. Aqui o apóstolo Paulo está se dirigindo a uma classe de crentes, uma classe de pessoas que desejavam agradar a Deus, desejavam fazer as coisas certas. E eles se esforçavam, eles tinham todo um autodomínio, eles tinham uma obediência às regras que eles liam na Bíblia, só que eles não estavam no estado feliz, eles não eram realizados. E Paulo está abordando então esse problema. Verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 conceitos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, um monte na Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escravo com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. O que Paulo faz aqui, Paulo é o autor desta carta, é fazer os crentes lembrarem de algo que eles já conheciam. A Bíblia fala da história de Abrão. Não é Abraão? Não, mas o primeiro nome dele era Abrão. Abrão era um homem rico, porém que tinha uma esposa estéril. A esposa não podia ter filhos. E Abrão era muito frustrado, porque naquela sociedade o ter filhos era sinônimo de bênção de Deus. Então o fato dele não ter filhos aparentava que ele era uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que não era favorecida de Deus, ou quem sabe fez coisas erradas, então por isso não recebia a bênção. E aí conta a história que Deus apareceu para Abrão e fez uma promessa. Falou para Abrão que ele teria um filho. Só que foram passando os anos e nada da promessa se cumpriu. Ele e a sua esposa, o tempo passou, Abrão inclusive já era bem velho, e Sara cessou o costume das mulheres. Sara entrou na menopausa e acabaram-se as chances de ter uma gravidez. É quando Sara, no seu desespero, ao ver que o marido acabava sendo envergonhado diante da sociedade, ela convence o seu marido a dormir com a sua empregada, com a Sara, com a Agar. E aí Abraão consentiu, dormiu com a empregada e ela teve filho. Um filho que se chamou Ismael. Ismael que deu origem ao mundo muçulmano. Só que aquele filho, em vez de ser a solução, foi um problema. Por quê? Aí veio o ciúme, né, irmãos? Porque o marido já tinha deitado com a outra, e o pior, a outra teve filhos. Naquela sociedade, o ter filhos era altamente considerado. Então a escrava começou a olhar para sua
não posso dizer dona, mas para sua chefe, né? Com ar de superioridade. E aquilo criou um clima horrível naquele lar. Tanto que a esposa de Abraão pediu para mandar embora a escrava e o filho. E para Abraão foi um peso, porque querendo ou não, o filho era filho dele. Mas finalmente Deus disse para Abraão para deixar ela ir. E fez uma promessa. Falou que Sara, a sua esposa, é que teria um filho. E aí, Abraão teve dificuldades. A Bíblia conta que a fé dele balançava. Tanto que teve vezes que Deus veio falar com Abraão, e Abraão falou: Senhor, vou chamar Ismael, viva diante do Senhor. Um velho de 100 anos vai ter filho? Tinha 100 anos. Só que Deus queria ensinar uma lição para Abraão. E essa lição que ele ensinou, ela vale para todos nós hoje. Na verdade, ela resolve o problema da depressão. O médico não sabe. A gente descobre só pela Bíblia, tá, irmãos? Deus tem me ensinado aqui. E estou transmitindo para vocês porque creio vai fazer bem. O que Deus queria ensinar para Abraão? Deus queria ensinar o seguinte: Abraão, a verdadeira obediência acontece quando eu, Deus, mudo a tua natureza. Não é quando você faz um bom programa de trabalho e é bem perseverante. Você fez o teu programa de trabalho e você conseguiu arrumar um baita de um problema para a tua casa. Arrumou um filho fora do casamento, né? Uma mulher que ficou enciumada, uma briga de mulheres dentro da casa, e você acabou ficando com o coração partido, porque o teu, que é filho também, Ismael, hoje está fora de casa. Então, Abraão, eu quero te ensinar uma coisa. Quando eu prometo uma coisa, junto com a minha promessa, está o poder para fazer você cumprir. Entende? E aí conta a história que um dia, Abraão e Sara, né, que já dormiam faz tempo como amigos, diz que a Bíblia que o corpo de Abraão já era amortecido, então já não havia possibilidade de haver nada, qualquer coisa. E aí, a Bíblia nem precisa trazer detalhes, nem vem ao caso, mas fato é que depois de anos em que eram só amigos, em algum momento foram marido e mulher. E Deus deu vida àqueles corpos idosos. E deu vida àquele ventre morto de Sara. E aquele ventre morto concebeu, e o filho não saiu com síndrome de Down. A gravidez era de risco, mas a mãe não morreu. E ela não teve acompanhamento pré-natal, porque naquela época não existiam hospitais como hoje. Deus preservou tudo. E o filho nasceu perfeito. Deus fez uma grande obra. E agora Paulo lembrava os Gálatas disso. Falou: olha, vocês estão aí na vida de vocês. Vocês estão tentando resolver os problemas de vocês. Vocês querem agir de forma correta, para se sentirem bem, para poderem descansar quando colocarem a cabeça no travesseiro. Só que vocês estão ficando com a consciência pesada porque estão tentando e não conseguem. Agora eu vou dizer para vocês: vocês não viram direito o que estava lá na Bíblia? É isso que ele diz no verso 21. Vocês não vão ver a lei? Está escrito que Abraão teve 2 filhos, mas o primeiro era da escrava. O da escrava, verso 23, nasceu segundo a carne. Carne é o seguinte: eu sou de carne, você também. Então carne é quando eu faço um esforço, é o eu. O primeiro filho de Abraão nasceu segundo o seu esforço. Às vezes Deus fala para nós alguma coisa da Bíblia que Ele gostaria que nós obedecêssemos. Ou algum princípio que é certo, seja nas transações comerciais, seja no trabalho, na relação com os amigos. A gente sabe o que é certo. E aí a gente exerce um autodomínio, se esforça, quando vem falha. Ou porque esqueceu, ou porque estava cansado, né? Perdeu a paciência, e assim vai. E aí você se sente na mesma situação, na mesma condição, que esses Gálatas aqui, os que receberam a carta, estavam sentindo. Na mesma situação que eles estavam. E aí a carta também vem para nós então. Ela fala assim: filho, olha, você está cansado?
Você tenta fazer o certo, não consegue, parece que alguma coisa falta na tua vida. Então, a solução está aqui, ó. Abraão também tinha isso. Faltava o filho para ele. O filho foi prometido. Eu prometi. Eu vou cumprir. Aí Paulo fala, olha, isso se entende por alegoria. Ele faz um outro paralelo. Lembra lá do Monte Sinai? Aquela vez que Deus desceu, aí ele falou os 10 mandamentos lá, deu as tábuas de pedra para Moisés. Né? Lembra daquilo? Então, o que o povo fez? Não passou muito, não se esqueceu de Deus, começou a adorar um bezerro lá embaixo, um bezerro de ouro, né? O povo entrou em idolatria. O que aconteceu? Deus fez uma promessa para o povo, mas o povo não entendeu. Então o povo quis dizer assim para Deus: faço a minha parte eu, e aí o Senhor me abençoa, tá? Tudo bem. Só que não é assim que as coisas funcionam. Aí Paulo, no verso 26, ele traz para os dias deles, e por que não para 2012, dia 12 de 12 de 2012. Fala assim: Júnior, a Jerusalém que é de cima é a nossa mãe, viu? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte: Deus fez uma promessa para você, e a promessa é Ele quem vai cumprir. Ele falou: Júnior, eu te criei para você ser uma pessoa maravilhosa, você é uma bênção para os outros. Então como é que isso vai acontecer? Você fala: mas Senhor, eu já tentei, não consigo. Aí o caminho não era esse. O caminho era: filho, você confia em mim? Então fique tranquilo, eu vou fazer. Eu vou mudar a tua natureza. Entende? Mudança de natureza só Deus pode fazer. Isso é um milagre. Irmãos, cada um tem o seu ponto fraco. Eu tenho os meus. Tem coisas que eu vejo em mim, as quais eu falo para Deus: Senhor, só se o Senhor mudar, porque eu não consigo fazer diferente. E às vezes essa coisa que nós não conseguimos fazer diferente é que está atrapalhando o casamento, está atrapalhando o trabalho, é uma razão pela qual eu já perdi 2, 3 empregos, entende? E às vezes eu penso: puxa, parece que eu não consigo conviver com ninguém, sei lá, nada dá certo na minha vida. Você está precisando só de uma coisa: Jesus. Jesus muda a natureza da gente. Isso é coisa de crente. Sabe o que acontece, gente? É que no fundo, eu também sou assim. Nós não gostamos muito de dar o braço a torcer. Não é verdade? Nós sempre gostamos de passar a aparência de que está tudo sob controle e nós estamos conseguindo resolver, nós vamos resolver. Só que ninguém sabe o que passa na nossa cabeça, lá no banheiro, quando estamos tomando banho, ou no lugar onde estamos sozinhos, ou quando estamos dirigindo no carro. Sabe aquele momento de reflexão? Então, Jesus está falando daquele momento lá, agora. Olha, lembra daquilo lá? Então, eu, Jesus, vou resolver a tua vida. Deixa eu entrar. Mas como? Deixa eu fazer. Eu vou fazer. Você confia em mim? Nunca confiei no Senhor. Mas me dá uma chance. Tantas pessoas dão chance, né? Quando a gente está na época de namoro, não fala: me dá uma chance. Né? E Jesus também quer uma chance. E aí, irmãos, quando ele entra, o que ele faz? Ele cumpre as promessas. Ele muda a tua vida. Aquilo que você não conseguia, aquilo que você achou que nunca ia mudar na sua vida, quando você menos se dá conta, mudou. Mudou. Como foi isso? Ele fez. Qual foi a receita? Dá uma chance para ele. Como? Bom, a Bíblia diz que Jesus é a palavra. Não é que Jesus não tem corpo, não, ele é que nem a gente. Só que a palavra de Jesus, o comunicado dele para nós está aqui. Então, se nós queremos dar uma chance para Jesus, é bom a gente abrir a Bíblia todo dia e falar assim: Senhor, fala comigo hoje, te peço em nome de Jesus. Aí você abre lá, dá uma lida, não sai de casa sem fazer isso. Vai fazendo. Sabe quando você vai no médico e ele põe a receita, né? Toma 2 amoxicilina de 8 em 8 horas, né? Por 7 dias. Esse remédio aqui, pela vida inteira.
Sabe a pessoa que fez a cirurgia da ponte de safena, né? Ela tem que tomar para o sangue ficar sempre fininho. Né? Aquele que usa o stepper. Então, meus queridos, sabe, nós somos dependentes. É ruim reconhecer isso. Eu sei que é, para mim também é. Mas é assim, entendeu? É assim que nós vamos ser abençoados. Nós estamos num dia que nossos queridos irmãos fazem mais um ano de vida. Cândido e Stephanie. É assim que vocês vão continuar tendo infinitos anos de vida. Porque a Bíblia promete uma coisa: aquele que deixa Jesus entrar, a vida eterna já começou para ele. Porque a vida eterna está em Jesus. Por isso, meus queridos, queria encerrar apontando o verso 30. Que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Já falamos da escrava. Nós estamos falando agora da bênção. Porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Resumo da história aqui. Quem vai herdar as bênçãos de Deus é o filho da livre. É quem crê em Jesus. Quem crê nas promessas dele. Tão simples quanto isso. Isso não tem a ver com placa da igreja. Isso tem a ver com Jesus. A pessoa de Jesus.